Ó, até arrepiou aqui, ó. Primeiramente, pessoal, eu queria desejar uma boa tarde para vocês, agradecer imensamente o convite da aldeia para participar desse projeto e agradecer a presença de vocês. E também gostaria de um boa tarde bem caloroso aqui para todo mundo ficar sintonizado na mesma frequência. Vamos lá? Boa tarde. Aí sim, vamos lá. Então, o TED. Um momento de inspirar as pessoas, um momento onde eu já vi algumas apresentações e me inspirei muito. Então, estou até um pouquinho nervoso aqui falando com vocês, mas creio que vai ser de algo muito positivo e eu espero inspirar vocês, pelo menos o mínimo que seja. Eu quero começar primeiro falando sobre a linha da palestra, desse nosso bate-papo, que vai ser o resgate. Então, foco no resgate. Eu, como na área da gastronomia, o meu resgate vem através do resgate de técnicas de culinária. Só que esse resgate de técnicas culinárias me levou no resgate cultural, da onde a gente vive, da onde a gente mora. E esse resgate me fez olhar para trás e olhar para dentro e me tornar uma pessoa melhor. Então, tive vários tombos e vários presentes da vida que me fizeram melhorar, ter um desempenho melhor como profissional, ter um desempenho melhor como pessoa, como pai, como companheiro. Eu quero compartilhar um pouco disso nesse leve cronograma da minha nova aventura na gastronomia. Eu tenho 28 anos, trabalho com gastronomia há 10 e passei por vários formatos de restaurantes aqui em Curitiba, em São Paulo. Trabalhei com restaurantes de cozinha clássica, italiana, francesa, trabalhei em restaurantes tailandês. Viajei para a praia para trabalhar numa linha de formato mais descontraída, servindo PF, servindo lanche. Voltei para Curitiba e tive a oportunidade de trabalhar no restaurante japonês, que me fez pesquisar muito e mergulhar muito na cultura oriental. E essa imersão, aliada com os acontecimentos da vida, me transformou muito como pessoa, sendo a pessoa que eu sou hoje. E agora a gente volta para 2009, quando eu entrei na cozinha. E eu era um jovem perdido na vida, tinha largado a ideia de que eu queria fazer quartel, não sei por que eu queria ir para o quartel, mas eu fui lá, fui fazer inscrição no quartel, cheguei lá e falei, mano, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, não é a vida que eu quero. Aí minha mãe falou, você precisa estudar, precisa fazer alguma coisa da vida. E eu resolvi entrar na gastronomia por pura sorte. E eu levo isso do meu pai e da minha mãe, que eles sempre falavam que você tem que honrar a profissão que você escolheu. E eu levei isso comigo, eu levo isso até hoje. E desde o início da gastronomia, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, uma pessoa muito inquieta, querendo saber sempre o porquê das coisas, querendo ser sempre melhor. Não melhor que os outros, mas ser sempre melhor. E sempre ter o melhor aproveitamento da profissão que eu estava tendo, do ofício que eu tinha escolhido da minha vida. E trabalhei horas e horas, né, tinha uma média de trabalho aí, enquanto não estava na faculdade, de 10 a 14 horas por dia de trabalho, e aquilo não me fazia mal naquela época, porque eu não tinha esse meu lado mais humano que eu tenho hoje. Antigamente eu só focava na profissão e ser melhor como profissional, e aquela frase, né, os fins justificam os meios. Eu abdiquei do meu lado pessoal e comecei a focar na gastronomia 100% da minha vida. Perdi relacionamentos, não só de namoradas, mas com meus familiares, com meus amigos, e isso impactou muito. Mas nesses 4 anos ali, de 2009 a 2013, focado muito na alta gastronomia, no alto desempenho, eu realmente tive um avanço legal e um sucesso que para mim era o que bastava. Em 2013 eu ganhei um prêmio de chefe revelação pela Gazeta do Povo, fazendo um menu que enaltecia a culinária local, com produtos locais aqui do nosso bioma, né, da Mata Atlântica. Produtos de Morretes, produtos do nosso interior do Paraná. E aquilo lá, com isso, me trouxe uma grande pressão, porque eu sempre queria ser melhor. E aquela pressão foi me consumindo. Comecei com 22 anos de idade a ter crise de ansiedade, comecei a ter falta de noção de espaço no meio da cozinha, me perder, ficar tonto, e eu comecei a me questionar sobre o estilo de vida que eu levava. Aquilo não me fazia bem. E literalmente no final de 2014, após passar alguns estágios em São Paulo, nos restaurantes renomados, onde eu fui introduzido no mundo da fermentação, que essa é uma coisa muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a fermentação, aliada muito ao resgate das técnicas. E eu vivi aquela pressão e aquilo foi me consumindo, e chegou no momento que eu literalmente vazei da alta gastronomia e fui morar na praia.
Morei na praia, eu conheci pessoas que tinham outro ritmo. Na praia a vida é outro esquema na praia. É muito mais devagar, as pessoas são muito mais calmas. Então eu comecei a pensar, poxa, aqui eu tenho tempo de pensar em mim, eu tenho tempo de qualidade, eu consigo ser introspectivo. E aquele mesmo questionamento que eu sempre fazia com os meus chefes, com os meus colegas de trabalho, para ser melhor, eu fazia, só que agora era para mim. Como eu poderia ser uma pessoa melhor? Como eu poderia transformar o ambiente que eu trabalho num ambiente melhor para que os outros não passassem pelo que eu passei? Eu não sofri nenhuma cobrança dos meus chefes. Sofria muitas, né, mas não vem ao caso. Mas a maior cobrança que eu sofria era a minha. E aquilo me fez mal. E quando eu tive essa imersão na praia, com as outras pessoas, com outro estilo de vida, eu comecei realmente a me questionar. Mas não era ainda um questionamento muito forte, muito profundo, porque eu ainda queria ser alta performance, alto desempenho, e realmente não estava muito ligando aos meus familiares. Só que aquilo eu não entendia. E em 2014 para 2015, trabalhei um monte, trabalhava numa média de 300 horas por mês, nos meses do verão. E aquilo era a minha vida e tudo mais. Eu recebi a oportunidade de voltar para Curitiba para trabalhar num dos melhores restaurantes que hoje eu considero que é aqui em Curitiba. E quando eu estava literalmente com a carta de admissão na mão, sabendo que eu ia voltar para aquela vida da alta gastronomia, eu comecei a sentir uma necessidade de me agitar assim, e fui andar de skate. No dia que eu peguei a minha carta de admissão, eu quebrei meu pé, fiquei 4 meses de cama sem poder andar, e dependendo daquelas pessoas na qual eu abdiquei quando eu buscava alta performance. Então, deixei de lado minha família nessa época, mas quando eu quebrei meu pé, quem me suportou, quem me deu apoio foi a minha família. Então, isso foi o primeiro aprendizado da minha vida. Então, tipo, poxa, eu abdiquei quem está me segurando. E agora aqui, quem que tá aqui comigo, né? O que está acontecendo? Qual que era o objetivo? Qual que era o sentido real da minha vida? E nesse meio tempo, minha namorada engravidou, está aqui na frente, com meu filhão. E para mim foi um baque, assim, mas foi muito bom, porque realmente me fez dar outro estalo, que eu deveria ser uma pessoa melhor, porque agora não era só para mim, era uma outra vida que dependia de mim. O nosso filho se espelha na gente. Então, antes de eu ser um bom pai, eu precisava ser uma boa pessoa. E nesse meio tempo eu não conseguia fazer fisioterapia, porque a vida era muito corrida, tinha acabado de sair da cirurgia, precisava fazer dinheiro para agora tentar sustentar uma família com um emprego de cozinheiro, que hoje a gente tem uma visibilidade boa, mas ainda é um emprego que sofre muito preconceito. É um emprego que os salários são ridículos. Então, tinha que fazer acontecer o que a vida me mostrasse, eu tinha que fazer acontecer sendo cozinheiro. E aqui em Curitiba eu estava frustrado com o jeito que era feita a gestão dos restaurantes, a gestão da gastronomia, e voltei para a Praia do Rosa. Passei um verão lá para conseguir juntar dinheiro, e de novo, com a pressão, eu voltei a ter os padrões comportamentais que eu tinha buscando o desempenho. E depois de trabalhar de novo 300 horas em dezembro, no primeiro dia de folga, inconsequente que eu era, estava fazendo um churrasco, saí correndo e mergulhei de ponta numa piscina. E essa piscina tinha um aviso de 1,5 metro de que a piscina tinha 1 metro de profundidade. Aí eu quase quebrei a cabeça, eu literalmente fiquei com quase 12 centímetros de corte aberto na minha cabeça. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou que por sorte eu não tinha ficado tetraplégico. Então, em menos de um ano, a vida me deu 2 sinais de que eu precisava mudar. E o principal sinal é que agora era que a minha inconsequência afetava não somente a mim, mas uma futura família que estava se criando. Então, passou alguns meses, nasceu o Bento, eu volto para Curitiba e assumo aí essa questão do restaurante japonês. Foi a minha primeira imersão no restaurante japonês. E lá, de novo, eu tive essa questão do retorno aos produtos fermentados que eu tinha lá em 2014. E comecei a estudar muito a questão da fermentação. A fermentação me levou a comprar um livro chamado Arte da Fermentação. Eu comecei a estudar aquilo e comecei a reparar que os produtos fermentados,
eram iguais ao que meu pai e meu avô faziam quando era moleque. Então nada na vida é por acaso. Então tudo a gente acha que a gente toma nosso destino por conta própria, mas realmente não é isso que acontece. As nossas decisões implicam muito no que a gente tem hoje e sem a gente saber, muda todo o nosso futuro de uma forma positiva. Então uma coisa que eu gosto de lembrar é que não importa o quão difícil está sendo o nosso momento hoje, isso vai ser um ensinamento para depois. Parece meio clichê, mas realmente é, e eu vivi isso. Em 2016, com toda essa maluquice de ser pai, de tocar a responsabilidade de tocar uma família, no meu primeiro emprego de chefe, com 25 anos de idade, tocando uma equipe com 8 pessoas, a pessoa mais velha da equipe tinha 22 anos. Eu tive que aplicar todo esse conhecimento que eu vinha tendo durante os tomos da minha vida, em questão de gestão e em questão de sabor, porque eu precisava inovar, porque eu era contra o sistema de gestão que rolava nas cozinhas, e eu não acreditava na cozinha do velho mundo, Europa, na cozinha europeia, que eu acho muito limitada. Então, com menos de 6 meses, com a equipe fechada, com esse novo método de gestão, com psicologia positiva, enaltecendo as qualidades da equipe, das pessoas, e com isso as pessoas aumentando o desempenho delas de uma forma muito leve, muito natural, e automaticamente elas percebendo que o respeito que eu tinha por elas, o respeito que eu tinha pelos insumos, o respeito que eu tinha pelas adversidades que aconteciam, elas começaram a replicar. E quando a pessoa tem respeito ao ingrediente, ela começa a desperdiçar menos. E com esse desperdício menor, com o aumento no desempenho, a gente conseguiu reduzir 18% de custo do restaurante, resultando numa economia de 6 meses, aí, um valor aproximadamente de R$150 mil. Então, trazendo à tona e confirmando que esse novo método de gestão, aliado a essa nova cozinha moderna, com foco no resgate cultural de técnicas, é uma coisa nova que a gente pode pôr em prática. Mas a nossa família cresceu, a gente precisava mudar, a gente voltou para a Praia do Rosa, a gente enfrentou ali alguns problemas, a gente cresceu muito pessoalmente. Eu fiz minha plantação de milho crioulo, trabalhei com resgate de solo, fazendo compostagem para plantar as ervas de casa, construí um galinheiro com meu pai. Então tudo aquilo que eu vivia na infância eu pude replicar agora para a nossa família. E isso me mudou demais, assim. E infelizmente, devido à má gestão dos diretores de uma empresa que a gente estava, a gente fez um investimento muito alto para ir para a Praia do Rosa, acabou não pagando, a gente teve que voltar, porque não fazia mais sentido aquele desprendimento de energia numa coisa perdida. E sem nada o que perder, um pouco relutante, porque eu não curtia muito a questão da nossa mídia hoje, porque muita parte da mídia que a gente tem acesso tem foco no sensacionalismo. Mas eu tinha uma outra cabeça, eu resolvi me inscrever no MasterChef. E quando eu me inscrevi no MasterChef, eu consegui aplicar de uma forma muito leve a minha questão da psicologia positiva, do pensamento elevado, de todas as técnicas e todos os estudos que eu tive durante esses anos de profissão. E deu no que deu, consegui ter um desempenho bacana no programa, consegui ter visibilidade. E essa visibilidade eu estou usando e comecei a usar ela com foco para realmente dar poder de palavra, poder de diálogo nessa linha da gastronomia, porque não é muito enaltecida hoje ainda. A gente ainda vive em alguns restaurantes com regime militar, então isso me preocupava. E hoje eu tenho voz para mudar isso. Então, além de eu trabalhar com resgate de técnicas, poder fazer um projeto onde eu consiga enaltecer 2 focos de um projeto, que é a questão que eu falei agora, da psicologia positiva, que é a outra questão numa outra ponta, que incomoda muito as pessoas, que são os sabores provocativos, o amargo, o azedo, o defumado. Então eu tinha voz para fazer isso. E com isso, hoje eu viajo o Brasil fazendo algumas consultorias, fazendo eventos, estou abrindo um restaurante no próximo mês, e tudo isso eu só consegui depois que eu percebi que o foco da minha visão começou a se desenvolver quando eu comecei a olhar para trás, quando eu comecei a fazer o resgate de técnicas gastronômicas, o resgate cultural, tudo isso caminha junto. E quando a gente resgata, a gente olha para trás, a gente consegue olhar para a gente e ver o que realmente importa na nossa vida. Para resumir um pouco, porque a gente pode falar da questão de resgate, assim, a gente vai muito além.
E o ponto que eu quero trazer aqui para a gente, focando no resgate cultural que eu tive na cozinha, me transformou como uma pessoa melhor, automaticamente me transformando num pai melhor e exponencialmente me tornando um líder e não um chefe. Então eu evoluí profissionalmente de um jeito que eu não evoluiria se eu não tivesse esses tombos da vida. E o resgate de técnicas que eu gosto de trabalhar é focado nas minhas vivências. Tanto quando eu era criança, que eu tinha meu pai que fazia as conservas, meu avô que fazia vinho, meu tio-avô que abatia o próprio animal para fazer as linguiças, para fazer os produtos que eram consumidos. Meu tio-avô fazia churrasco de 6, 7 horas para a gente almoçar com fogo de chão. Eu comecei a juntar esses pedaços e comecei a aplicar nesse novo projeto que eu estou fazendo na minha vida, que é basicamente utilizar a filosofia oriental do respeito que eles têm com a base que a gente tem no nosso país. Eu sou de descendência polonesa, então a fermentação está impregnada em mim, essa linha está impregnada em mim, mas eu sou brasileiro, então eu quero enaltecer a gastronomia brasileira. E quando a gente fala em resgate, a gente fala em índio. A gente fala, eu trabalho com foco na culinária oriental com base na culinária indígena. Eu até estava conversando agora há pouco, existem traços genéticos que comprovam que os índios têm descendências orientais. Então nada é por acaso de novo na nossa vida. E o que eu quero dizer agora aqui para vocês? O resgate, ele não vem só na cultura, o resgate vem da gente. E esse resgate da gente é que a gente começa a realmente mudar. Então, aquela frase que a gente é o que a gente come é realmente verdadeira. E eu creio que todo mundo aqui tem um pensamento questionador de querer crescer, querer se desenvolver, porque senão ninguém estava aqui. E o que eu quero deixar para vocês é, se a gente é o que a gente come, o que vocês estão fazendo para se alimentar bem? O quanto que vocês se importam para ter uma alimentação saudável? E se vocês se importam, o que vocês estão fazendo para mudar? Porque aqui a gente tem que acabar com o desmatamento, a gente tem que acabar com a exploração indígena, a gente tem que enaltecer o nosso país, porque a gente é muito rico, a gente só precisa ter o suporte das pessoas que estão aqui com a gente. Então é isso que eu quero trazer para vocês, quero agradecer esse resgate cultural. O tema da palestra é literalmente esse, o resgate cultural como um bom posicionamento atual. Então a gente olhar para trás para a gente desenvolver um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado.